Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui entrando na nossa live às 21h32 da terça-feira. Nós fazemos uma live todas as terças para a gente falar um pouquinho dos casos que aconteceram aqui no consultório, falar um pouquinho do que a gente tem feito, como nós temos procedido, principalmente com relação à nutrição integrativa, com as terapias integrativas. E a gente tem feito um trabalho todas as terças e todos os sábados. As terças-feiras é aqui comigo, aos sábados com um convidado. Hoje, em especial, nós estávamos programados para fazer uma live com a Ariane, que é a sexóloga. A gente ia falar um pouquinho, tudo bem, Vandi? Boa noite. A gente ia falar um pouquinho sobre a ozonioterapia na sexualidade. Um assunto bem legal, eu tinha preparado um roteiro, tá muito legal. No entanto, em cima da hora, a Ariane entrou em contato e disse que teve um probleminha lá de última hora e precisou, a equipe dela entrou em contato com a gente, precisou cancelar a nossa live que nós íamos fazer hoje com ela, até mais cedo, às 20 horas. Desde já eu peço desculpas, né? Nós fizemos uma ampla divulgação, mas imprevistos acontecem e eu tenho certeza que nós vamos organizar uma outra data. Eles já entraram em contato, falou: olha, Edson, a gente vai organizar uma outra data e nós vamos fazer essa live. Porque tem muita gente, né, interessado nesse assunto, querendo saber como é que é isso. Ozônio também, ou terapias integrativas também pode ajudar na questão da sexualidade. Quando a gente fala em sexualidade, existe todo um tabu aí, né? E as pessoas até correm às vezes dessas informações, mas é importante também, vale a pena a gente comentar e ver o quanto terapias que não são medicamentosas, elas podem ajudar nesse contexto também, né? Então, pessoal, olha só, hoje o que a gente vai fazer aqui? Eu vou contar hoje para vocês 5 casos. 5 casos, alguns vocês já estão acompanhando aqui, eu tenho dito algumas vezes falando, até para que vocês acompanhem também o passo a passo do que acontece no consultório. Eu cheguei aqui no consultório hoje, nossos pacientes começaram às 15 horas, são 21h35, e ainda bem que as pessoas estão descobrindo as terapias integrativas, né? Cada vez mais, esse é um caminho sem volta, não tem como, porque é uma forma, eu costumo dizer que é a medicina do futuro, né, pessoal? Essa medicina voltada mais para o ser humano num contexto geral, visto num todo, e não uma doença de forma isolada. E cada vez menos alopatia, cada vez mais coisas naturais, uma alimentação mais saudável, tá? Então olha só, hoje nós vamos falar aqui de 4 probleminhas aqui, 4 patologias ou problemas diversos de 4 pacientes diferentes que nós temos acompanhado, nós estamos acompanhando aqui no consultório, tá? Não posso deixar de falar para vocês. Olha só, pessoal, quem se interessar, quem se interessa por esse assunto, eu tenho um canal lá no Telegram chamado Galera do Ozônio. Vocês podem entrar aqui no Instagram, lá na descrição, tem lá o link para você clicar e você ir lá para a Galera do Ozônio. Só quem tem interesse em ozônio, tá bom? Todos os dias, praticamente todos os dias, eu sempre estou pondo coisas inéditas, dicas, falo às vezes de alguns protocolos, vale a pena acompanhar, quem tem interesse de saber mais sobre ozônio. Eu também tenho o meu site, www.drdoutor.edsrodrigues.com.br. Entra lá, também tem vários artigos, várias coisas interessantes lá também. Um site bem bonito, feito com todo carinho para vocês. Tem o meu canal no YouTube, Dr. Eds Rodrigues. Entra lá também, todas essas lives, todas as lives que a gente já fez, os nossos convidados, está tudo lá, tudo gravado, tem muita coisa, tem um curso lá bem legal, pessoal, algumas aulas que eu fiz falando de biossegurança, se eu não me engano são 4 vídeos falando, eu acho que vale a pena também, quem quiser dar uma lembrada aí sobre biossegurança, entra lá, que eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? Bom, olha só, pessoal, 4 casos. Primeiramente, quero dar boa noite aqui para todo mundo, tá? Doutor Murilo, tô vendo que o senhor está aí novamente, obrigado por participar. Doutor Murilo, eu mandei para ele um caso, quem assistiu a nossa live viu eu falando sobre um caso de leishmaniose com
tratando um cão, que nós usamos medicina frequencial, tá? Frequência por plasma, pessoal. E ozonioterapia com um resultado muito legal. Hoje eu mandei os exames para ele, do antes, do depois. E depois a gente vai comentar mais sobre esse caso, porque primeiro tem coisas que é bom a gente mostrar para as pessoas, assim, principalmente para a área da veterinária, mas para entender como a coisa funcionou, para não causar polêmica. Super legal, doutor Murilo. Depois só me diga aí o que o senhor achou, tá? Vou falar primeiramente do caso que vocês também têm acompanhado aqui comigo, que é o caso daquele jovem que está em tratamento com a gente aqui em Terapias Integrativas, que está com CA, com um câncer de pituitária, hipófise, com metástase para cervical e lombar. Esse paciente é um paciente que está há algum tempo aqui com a gente, desde o início da terapia dele, de quimioterapia e radioterapia, que ele tem feito todos os dias. E a nossa batalha tem sido em manter o sistema imunológico dele bom, dentro dos patamares de normalidade, e não deixar as plaquetas baixarem, porque existem alguns fatores que são limitantes para que ele interrompa o tratamento dele. E aí olha só o que aconteceu. Na última live eu falei para vocês que ele foi em uma das terapias, né, em uma das sessões de quimioterapia e radioterapia, e ele teve uma intercorrência, ele sentiu fortes dores abdominais e precisou ser internado. E ele foi internado, e aí a última vez que ele esteve aqui no consultório foi terça-feira da semana passada. Aí o tratamento com ele é um protocolo diferenciado, que eu já vim falando aqui para vocês, onde nós fazemos autohemoterapia maior e menor 2 vezes na semana, com insuflação retal, e aos sábados nós fazemos com ele a detox por hidrovitais, por um sistema de cataforese. E eu agora passei a incluir a insuflação auricular nesse paciente. Só que depois dessa intercorrência terça-feira, o que aconteceu? Ele ficou internado e não pôde vir ao consultório. Os médicos fizeram, a mãe dele até estava aqui numa das nossas lives, né? A live que eu fiz com a doutora Marli, logo após o doutor Murilo, no sábado. E a mãe mesmo estava relatando, falou assim, olha, já fizeram 3 avaliações com ele em busca de infecção, e não acha. Eu falei, não vai achar porque ele está fazendo tratamento aqui com a gente com ozônio, e a gente sabe que o ozônio ele é virucida, então provavelmente não vai ser isso. E não foi. Só que esse espaço de tempo que ele ficou sem vir ao consultório, o que aconteceu? Ele recebeu alta ontem, se eu não me engano, ou no domingo ou ontem, teve no consultório, veio ao consultório hoje e as plaquetas dele baixaram para 85. E aí o que acontece? Plaqueta em 85, só abaixo de 100, ela é contraindicação para ozonioterapia, autohemoterapia maior. Nós suspendemos a autohemoterapia maior e entramos com um novo protocolo para ele, que é o protocolo onde nós vamos fazer insuflação retal e auricular com doses baixas, no máximo até 20 microgramas, e nós vamos fazer isso todos os dias até sábado. Se eu não me engano, ele repete o exame na segunda ou na terça-feira e esperamos que as plaquetas subam novamente, porque o protocolo para subir plaqueta usando a ozonioterapia é exatamente essa insuflação retal com doses pequenas todos os dias. E quando for na terça-feira da semana que vem, nós vamos voltar a falar desse paciente para ver se isso funcionou, para vocês estarem acompanhando e vendo como isso acontece, como a gente trabalha. Pessoal, é importante estar falando aqui, porque olha só, os protocolos, eles são sensacionais, porque dentro da ciência, a metodologia adotada, o protocolo estabelecido, ele é bom porque ele estabelece ali uma metodologia onde todos vão seguir aquela metodologia e chegar nos mesmos resultados. Isso é fato, eu também concordo com isso. O detalhe é que todas as vezes que o paciente ele se encontra aqui no consultório, ele veio ao consultório, você precisa analisar esse caso, e analisar esse caso com muito cuidado. Esse paciente em específico, nós já alteramos o protocolo dele, ou incluímos, ou retiramos, essa é a segunda ou terceira vez que isso é feito. E isso deve ser feito, porque você precisa entender o processo. Eu soltei uma dica lá na galera do ozônio, lá no canal do Telegram, esses dias falando o seguinte, existem 3 fatores importantíssimos para você iniciar um tratamento com ozônio.
O primeiro deles é você saber qual é a patologia, entender dessa patologia, conhecer a patologia. Você definir as vias de administração que você vai utilizar para administrar, por exemplo, o ozônio ou até mesmo as outras terapias. E depois o protocolo, o melhor protocolo. Isso é estático no paciente? Não, ainda mais no paciente que tem câncer. Porque você está sendo submetido a tratamento para câncer com quimioterápicos, radioterapia, você pode ter alterações orgânicas, flutuação da homeostase desse organismo várias vezes durante esse processo, durante esse tratamento. E você tem que ir adequando, acrescentando, retirando, mudando isso aí, sem fugir da lógica estabelecida já por alguns protocolos já devidamente reconhecidos, né? No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tenta seguir bem, fazendo algumas adaptações pela Declaração de Madrid, fazendo ali, acrescentando, por exemplo, protocolos da Rússia, dos Estados Unidos, os cubanos, de Cuba e etc. Então esse é um caso interessantíssimo. Nós estamos aqui crendo e tendo muita fé que vai surtir um efeito bom e interessante nesse paciente. Eu espero em breve, se eu não me engano são 28 sessões, hoje ele deve ter feito a 20ª. A gente está chegando no final do tratamento com quimioterapia e radioterapia. Depois vamos fazer todo um protocolo de recuperação desse paciente, do organismo dele, trazendo ele para a homeostase. E aí vocês vão ver depois, quem sabe, em breve ele, a mãe dele, vem aqui participar de uma live com a gente para contar o testemunho, contar todo esse passo a passo, essa história que vocês que estão aqui nas nossas lives têm acompanhado dia a dia. Esse é o nosso primeiro caso de hoje. Depois nós temos um segundo caso, que é um caso também bem interessante. É um paciente que ele chegou aqui, já é um paciente que está aqui com a gente há algum tempo, e hoje ele chegou dizendo o seguinte: Edson, tive Covid. Ele não faz terapia com ozônio, ele é acompanhado com a gente na nutrição aqui, e ele falou, veio ele e a esposa, eles sentaram aqui, e a gente fica escutando, né, e isso nos deixa muito felizes, porque ele falou assim: Edson, olha só, eu tive Covid, o único sintoma que eu apresentei foi, eu fui correr no parque, fazer uma atividade, senti um pouco de fadiga, um pouquinho de mal-estar, fui para casa e fiquei assim meio sem energia, meio assim parecendo que estava querendo gripar. Nada mais que isso. Minha saturação nunca baixou de 94, eu estava ali bem tranquilo, minha esposa só acompanhando, minha esposa não teve negativo, eu positivei Covid, ele dizendo, né, fez o teste, deu positivo, mas nada mais que isso. E ele esteve aqui hoje, e aí ele falou assim: Edson, a única coisa que eu consigo relacionar é estar a esse tempo. Ele chegou aqui sobrepeso, já perdeu bastante peso, é um senhor, já perdeu bastante peso, e já está há algum tempo passando por dietas, e as nossas dietas são dietas, além de ser dietas para perda de peso, e aí isso também, assim como as terapias integrativas, elas também vão mudando e flutuando de acordo com o estado do paciente naquele momento. Os suplementos, as vitaminas, minerais, tudo que a gente tem prescrito para ele. E ele falou assim: a única coisa que eu consigo associar é que todo esse tempo que eu estou fazendo tratamento na nutrição, que eu venho perdendo peso, comendo bem, suplementando, suprindo as minhas deficiências nutricionais, isso me ajudou e me preparou para superar essa doença maldita, né? Esse vírus maldito. Eu só agradeço a Deus e falo: olha, ainda bem, eu também acredito, falando para ele, que esse é um dos fatores, porque a gente não pode esquecer, pessoal, qualquer patologia, seja ela qual for, ela parte daqueles 3 pilares importantes que a gente tem comentado aqui e dito a todas as lives: deficiências nutricionais, metais tóxicos ou pesados, parasitas, vírus, fungos, bactérias. Tudo isso deixa o corpo fragilizado. A cura está dentro de nós mesmos. Nós temos que nos fortalecer, dar condição para esse organismo conseguir vencer os ataques externos, aquilo que vem de fora, o exógeno, né? E ele está super bem. Interessante que a gente consegue ali mapear e ver como a doença, como esse vírus age, né? Que o peso dele permaneceu o mesmo de 2 meses atrás. Ele era para ele vir de 30 em 30 dias, ele não veio no mês porque perdeu a mãe, depois ele não veio no outro mês porque estava com Covid, depois desses 60 dias ele retornou.
Feita a avaliação nutricional, a avaliação física dele, nós percebemos que ele manteve o peso, porém ele catabolizou, queimou muito músculo, em torno de 3 quilos, se eu não me engano, de musculatura, e ganhou um pouquinho de gordura. E aí eu disse para ele o seguinte, o peso permanece o mesmo, mas baixa a massa magra, sobe um pouquinho a massa gorda. E aí qual foi a conclusão disso tudo? É um vírus, uma doença muito metabólica, consumiu, catabolizou, ele deixou de fazer atividade física, converteu ali gordura, músculo em gordura. E aí qual foi o protocolo? O que a gente adotou? Mantivemos a dieta dentro das calorias que a gente já vinha gradativamente subindo a caloria dele, porque ele tinha perdido peso, estava ganhando musculatura, a gente tinha que dar substrato para o corpo ali para continuar nesse ganho de massa magra. Mantive a última dieta, a última caloria, acrescentei algumas coisas tipo própolis verde, abacate, para introduzir ali uma caloria boa, uma gordura boa, algo para subir o imunológico dele, e tenho certeza absoluta que o mês que vem, quando ele voltar, ele já vai ter recuperado o estado anterior à Covid e voltar a uma ascendência do ganho de massa magra e perda de massa gorda. Então, olha como funciona, hein, pessoal? Olha que interessante essa conjunção. Depois, também, quando ele voltar, nós vamos fazer uma análise dos exames dele. Se houver necessidade, vamos entrar com os protocolos de ozonioterapia para o pós-Covid, que é muito importante para reequilibrar esse organismo. Bom, esse foi o meu segundo caso, hein, de hoje. Terceiro caso. Um paciente que nos procurou, a última vez que ele veio aqui no consultório foi em 2018. Ele apareceu hoje, 18, 19, 20, 21, 3 anos depois. Esse paciente, a primeira vez que ele pisou aqui no consultório, ele estava com um peso de 117 quilos. Ele é um paciente de 1,70 m, extremamente obeso. Passou 3 anos sumido. Quando retornou, hoje ele chegou aqui com 127 quilos. Quando ele estava em tratamento, ele chegou com 117, baixou para 111, estava num pique muito bom, tinha perdido 6 quilos, era para estar continuando a perder peso. Os exames bioquímicos dele muito ruins, os exames de sangue muito ruins, mostrando uma série de deficiências, pré-diabético, ácido úrico elevado, uma série de complicações, com hábitos alimentares muito ruins, muito embutido, muita bebida gasificada, muito açúcar na dieta. E aí, quando ele estava ali no bom, na perda de peso, estabelecendo um peso bom, comendo direitinho, sumiu. Que é um problema, né? Que também, pessoal, é algo super interessante. O profissional, com o tempo, a gente vai adquirindo alguma experiência e habilidade para lidar com alguns pacientes. Tem pacientes que é necessário você ficar o tempo todo na cola dele. Aqui no nosso consultório, eu tenho um canal aberto com os meus pacientes, onde eu digo para eles o seguinte: olha, eu estou aqui com você 24 horas, precisou de mim, me chama. Eu tenho pacientes, como eu disse para vocês, nos Estados Unidos, na Argentina, Minas Gerais, Goiás, vários de São Paulo, e eles ficam o tempo todo: doutor, estou com esse problema aqui, e eu respondo. Assim que eu olho e vejo, eu respondo. Porque o legal é você se aproximar desse paciente, ele sentir que tem alguém observando ele, e essa observação gera uma transformação, entendeu? Ou gera uma mudança de comportamento. Você atender um paciente e só ter contato com ele de 30 em 30 dias ou de tempo em tempo, isso não é bom. Ele perde essa percepção que existe um observador sobre ele. É isso que eu tenho adotado e tem dado muito certo. Ele retornou, nós olhamos, reavaliamos ele hoje, mostrei para ele: olha, seu peso você ganhou 14 quilos nesse período, seu peso está muito acima, e você hoje, e aí a gente usa algumas estratégias de informações gatilho, para abrir canais no cérebro. Eu falei para ele assim: ó, o seu peso está muito ruim, você está muito pior de quando você saiu daqui, e você tem 2 caminhos a seguir: rapidamente perder 10% do seu peso, e o rapidamente voltar aos bons hábitos, a atividade física, e até a atividade física vai ter que ser muito bem direcionada, porque está muito acima do peso para não lesionar. Você precisa voltar a comer muito bem, porque se você não fizer isso, não perder o seu peso rápido, o outro caminho é você partir para uma
cirurgia bariátrica. Não prescrita por mim, lógico. Mas se procurar um médico, for conversar com ele, ele fala, seu peso está muito acima, já está aí praticamente diabético, muito acima do peso. Se mais um pouquinho entra na síndrome metabólica, que são aqueles 3 problemas relacionados a essa doença de base, que é a obesidade, hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia, aí a coisa vai ficar bem complicada, porque às vezes o paciente chega num padrão tão ruim de saúde, tão fora do equilíbrio, que ele não consegue esperar uma perda de peso progressiva, tem que acelerar o processo, porque senão ele vai morrer. E aí eu falei, ele me olhou, encostou na cadeira e falou, não, eu tô aqui para mudar o meu padrão de vida. Eu falei, é isso aí. Então, precisa mudar. Ele tem uma história interessante para vocês verem como o fator ambiental também altera muito o comportamento desse organismo, né? Ele está acompanhando a esposa que está em tratamento de câncer de mama e em breve vai estar aqui com a gente também para fazer as terapias com ozônio. Esse paciente, pessoal, é um paciente que além da dieta, atividade física que ele orientou, a boa hidratação, nós também vamos orientá-lo a fazer ozonioterapia. E aí vem aquela história, né, que muitas pessoas nos perguntam, mas o ozônio ajuda a emagrecer? O ozônio sozinho, ele tem pouca ação nesse processo do emagrecimento. Ele precisa estar associado, tá bom? A gente consegue trabalhar muito o ozônio para estabelecer uma homeostase orgânica e a aplicação subcutânea, naquele anel de gordura, ele consegue ter ali uma ação lipolítica, né? Então, ele ajuda. Não adianta nada, é como se fosse um cabo de guerra. A gente vai tentando aqui, usando os nossos artifícios, a pessoa vai ali se alimentando muito mal e fazendo tudo errado. Não existe milagre, as coisas precisam funcionar dentro de um padrão. Então, esse paciente, em breve, a gente vai sugerir ali o ozônio, os protocolos de ozônio locais para ir trabalhando medidas, porque ele está um anel de gordura imenso, muita gordura abdominal, bem assim, aquela coisa do androide mesmo, tipo aquela maçã, que é a gordura normal que acumula no homem, que é um abdômen, forma um abdômen globoso, né, pessoal? Quase gravítico. E depois a gente vai sugerir o ozônio local, o ozônio sistêmico, ou por insuflação retal, ou autohemoterapia maior, para tentar trazer esse organismo para o equilíbrio. Um paciente assim, muito obeso, o que a gente sugere? Para você ter uma ação lipolítica boa com a utilização do ozônio, você vai ter que fazer aplicação de ozônio subcutâneo 3 vezes por semana, fazer ali aquele mesmo esquema da mesoterapia, né? Você divide os quadrantes com quadrantes de 5 centímetros e você vai fazer os pontos de 5 centímetros de espaço de um para o outro, injetando ali em torno de 2 a 3 ml no máximo de ozônio, em torno de 10 a 15 microgramas. Basta isso. Depois a gente passa o óleo ozonizado e esse paciente costuma ter uma redução das suas medidas assim sensacional, tá, pessoal? Se for seguido da dieta, da atividade física, isso melhora ainda mais. Esse foi o 3º caso. Olha como as coisas mudam dentro de um consultório, né? De terapias integrativas. O outro caso é um caso de um paciente que ele joga tênis, ele está com problema nos joelhos, os 2 joelhos, contromalácia, se eu não me engano, grau 4, grau 1, e o grau 4 em um dos joelhos, grau 1 no outro. Trouxe a ressonância, nós demos uma olhada e optamos com esse paciente. Ele apresenta ali um processo que requer uma ação de regeneração. Ozônio regenera, pessoal, ele tem ação regenerativa. Porém, ele demora mais tempo, você vai ter que fazer várias infiltrações. Então, nesse caso, a gente optou por associar a ozonioterapia com o plasma rico em plaquetas e com resultados muito bons. Qual é a sensação do paciente quando ele faz a terapia? Ele fala que sente ali o joelho um pouquinho pesado, mas depois de 48 horas isso passa e ele já começa a relatar. São 4 sessões com 21 dias de intervalo de uma para outra e a partir da 2ª, 3ª sessão já tem uma boa repercussão orgânica. Ele já começa a relatar para a gente melhoras, diminuição da dor, já começa ali a fazer um processo de fortalecimento muscular, porque quem tem problema no joelho, ele termina compensando, então ele vai tendo ali uma atrofia muscular naquele membro, e por isso que dá muita diferença quando você faz a avaliação das medidas, você vê que tem uma maior hipertrofia em um membro do que no outro, então ele vai precisar fortalecer esse músculo.
Ele começa num processo de fortalecimento e a gente vai entrando aí com a terapia. 4 sessões costuma dar super certo. Esse paciente em breve, ele é um dos vários que nos procuram aí com lesões, principalmente lesões osteoarticulares, e que a gente trata com ozonoterapia, às vezes com plasma rico em plaquetas, e o resultado é muito bom. Depois, esse paciente também, com certeza, ele vai fazer uma live aqui com a gente para contar o testemunho dele. Uma coisa que as pessoas gostam de perguntar muito, essas infiltrações doem? Essas infiltrações não vai doer. Sabe quando é que dói infiltração com ozônio, por exemplo, pessoal? Quando você tem ali um processo um local muito inflamado. Então, quando você aplica o gás, ele expande ali, o paciente refere um pouquinho de incômodo, não é nada insuportável. E você vai perceber que conforme você vai aplicando o ozônio, aplica, depois, certo dia você aplica de novo, seguindo o protocolo, a partir da segunda, terceira sessão ele não reclama mais nada. Por quê? Porque desinflamou. E a ação desse processo de analgesia, o processo de desinflamação, ele é um processo que é até rápido com a utilização do ozônio. E por último, é uma paciente que apresenta uma bursite. Ela apresenta uma inflamação próxima aqui à pelve, né, a bursa ali de membro inferior, ali próximo no quadril do lado esquerdo. Essa paciente tem reclamado muito dessas dores e a gente começou a fazer com ela um esquema diferenciado. Além das infiltrações com ozônio, e aí eu tenho evitado entrar com agulha reta, a gente tem uma agulha padrão para esse procedimento. Ela é uma paciente magra, então não tem muito tecido para você chegar. Eu utilizo uma agulha, eu tenho procurado entrar um pouco na transversal para tentar pegar a bursa aqui um pouquinho pelo lado e aplico o ozônio. A gente tem feito um procedimento com ela, nós tínhamos adotado uma vez por semana, percebemos que a recuperação ela estava lenta, ela começou a perceber uma certa melhora, mas ainda reclamando de dor. Nas últimas aplicações, as 3 últimas, nós estamos fazendo 2 vezes por semana. Né? As últimas aplicações, 2 vezes por semana. E aí a gente começou fazendo a autoterapia maior com ela, e a menor, e só para subir o sistema imunológico, e a maior para ação sistêmica, desinflamar o corpo como um todo, que ela apresenta já algumas sinais de artrose em membros superiores, inclusive, não reclama de dor. Mas eu fiz, se eu não me engano, 7 ou 10 sessões de autoterapia maior, e a gente agora está fazendo, suspendeu, ela está bem, e agora a gente está fazendo as infiltrações locais para tratar essa bursite dela. Foi super legal, super interessante, que logo na primeira aplicação que fizemos, ela falou assim, olha, aquela última que você fez, direcionando direto na bursa, eu percebi uma melhora. Olha que legal, pessoal, olha que interessante. E aí agora nós vamos atacar exatamente no local, prescrevemos para ela no máximo mais umas 3 infiltrações, e em breve eu também vou falar o caso dessa paciente aí, para vocês verem que interessante como esses pacientes se recuperam. Bom, pessoal, olha que legal, né? Falamos hoje de 1, 2, 3, 4, 5 casos. 5 casos diferentes. Essa é a nossa rotina dentro de um consultório. É por isso que o terapeuta ele não pode parar de estudar. Eu costumo dizer que não é uma coisa assim tão simples como parece. Requer muito estudo, muita dedicação, muita leitura, análise, conhecimento anatômico, conhecimento clínico do paciente, conhecimento fisiopatológico, para você ter uma ideia de como isso vai funcionar, como isso vai agir, para você entrar com os melhores protocolos. É muito importante a gente perceber isso, estar atento a isso, porque a gente percebe que às vezes muitos pacientes procuram terapeutas e saem dizendo que aquela terapia é mentirosa, ela não funciona, é charlatanismo. Não é isso. Quando isso acontece, principalmente relacionado à ozonoterapia, algumas medicinas e à medicina frequencial, é porque o erro está geralmente em quem faz a terapia e não no produto em si. Porque já existem aí vários relatos, várias coisas falando ali da sua finalidade, daquilo que ele pode proporcionar ao paciente. E é isso, pessoal. Esses foram os nossos casos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós não tivemos aqui perguntas, né? Então eu acho que eu falei demais, porque geralmente as pessoas perguntam. Só tem aqui um depoimento do Dr. Murilo, que foi a nossa última live
que eu falei de um tratamento de um cachorro com leishmaniose, um cão. Eu mandei para ele, ele escreveu aqui, ó, perguntei o que ele achou, ele falou assim, sensacional. Eu estou vendo uma luz no final do túnel para uma doença tão séria quanto a leishmaniose. É isso aí, Murilo. E depois disso eu mandei uma mensagem, né? Eu mandei uma mensagem para Marli, que é uma amigona que eu amo muito, também uma grande terapeuta. E eu falei assim, Marli, cada vez mais eu estou apaixonado pelas terapias integrativas. E aí a nossa fala ela é única. Ela fala assim, Edis, olha só, essa é a medicina do futuro. Na verdade, nós já estamos vivendo o futuro. Isso é fato. A gente está aqui com os nossos pacientes, melhorando, tendo bons resultados e propagando. E a gente sabe que está dando certo, porque cada vez mais as nossas agendas estão cada vez mais cheias, né? Pessoas nos procurando, pessoas vindo atrás das terapias integrativas. Isso é sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Fiquem com Deus. E sábado nós temos uma outra live. E se não for com algum convidado, que a gente está tentando convidar, fechar algumas agendas, inclusive com a Ariane. Se não for, vai ser aqui comigo novamente, contando as nossas experiências, falando do dia a dia. Sexta e sábado aqui o consultório é muito cheio, então sempre tem alguns casos aí para a gente estar conversando e passando para vocês. Ó, a Neide falou assim, em pacientes que recebem o resultado positivo para a Covid, é bom fazer ozônio venoso? Sim, Neide, deve fazer. O que você vai observar são todas essas avaliações, né? Porque às vezes o Covid por si só, ele não provoca, por exemplo, baixa das hemoglobinas, baixa das plaquetas. Até então ele não faz isso. Ele vai ter outros sintomas. Descartando esses problemas que podem estar aí como uma doença coadjuvante desse paciente, às vezes ele nem sabe, ou às vezes ele já sabe e ele vai te dizer, aí você tem que avaliar essas contraindicações. Caso contrário, paciente com Covid, existe protocolo de ozonioterapia para paciente com Covid, tá pessoal? E ó, em todas as fases, primeira, segunda, terceira fase, a gente tem protocolo já estabelecido para isso aí. Inclusive, existem protocolos hoje onde a gente associa a ozonioterapia e as terapias injetáveis também, sabe? Com algumas vitaminas, minerais, que ajudam muito na recuperação desses pacientes. Tá, Leite? Espero ter te respondido. Bom, pessoal, fiquem com Deus. Eu vou terminar a nossa live agora. São exatamente 22h05. Correr para casa, ver a minha princesa, me preparar, porque amanhã vamos para a luta novamente. Desejo uma excelente noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.